Bem-vinda a mais um episódio do podcast Base Firme. Eu sou Cláudia Amaral, mentora de empresárias que se recusam a escolher entre empresa e família. E hoje eu tô com uma convidada, com certeza a convidada mais especial que eu poderia trazer em toda a minha vida. Minha filha. Oi, meu nome é Valquíria, eu sou arquiteta de formação, ceramista e eu sou dona proprietária, RH, financeiro, administrativo do ateliê Valquifaz. Nós estávamos aqui conversando sobre qual seria o tema do nosso podcast hoje e a Valquíria trouxe a sugestão de falarmos sobre até que ponto a gente tem que fazer tudo o que a gente tem que fazer, mesmo que a gente não queira fazer dentro da empresa, antes de poder escolher o que a gente quer fazer dentro da empresa, né? Ela trouxe o exemplo de encomenda, que é quando um cliente pede uma peça específica para ela construir ali, produzir, e ela fica na dependência do cliente aprovar ou não, e tem toda essa questão de não ser uma venda tão rápida. Mas, em compensação, é uma receita que vem de uma maneira que as pessoas gostam de consumir. E aí a gente vai discutir justamente em que momento que a gente pode escolher parar de aceitar encomendas. É isso? Eu acho que o exemplo que eu quis trazer esse tópico, porque essa semana eu recebi um contato de uma pessoa que já me conhecia por outros momentos, e ela falou: Val, eu vi isso daqui na internet e eu gostei muito, e eu queria pra dar de presente pra minha mãe. E é uma coisa muito específica de uma série super famosa, mas que é completamente fora do que eu faço nas minhas peças. As minhas Da peças, sua linguagem, da sua peça. A minha linguagem, as minhas peças na cerâmica, elas são muito baseadas em formas e na reação da argila com o esmalte. Então eu não faço desenhos, eu não faço adornos na peça. Não Aquelas faço esculturinhas por fora, né? Não é muito o meu padrão. Eu não acho ruim, de jeito nenhum. Eu acho super legal, mas não é algo que eu gravito na hora de fazer. E daí ela me trouxe essa encomenda. Como é encomenda, eu tenho sim uma maneira de precificação para as minhas peças regulares, mas quando é encomenda tem outros fatores que entram. Porque quando eu vou fazer uma peça, se dá uma errado, eu fiz outras 25. Então, o preço dessa uma dar errado tá meio que embutido coberto ali, né? Exato. Agora, quando você vai fazer uma encomenda, você vai fazer 2 peças pelo menos, e daí o custo de produção é o dobro, para caso uma dê errado. E o que acontece se as 2 derem certo? Você vai vender essa peça que não Foi encomendada especificamente por uma pessoa, Exato, né? e que muitas vezes tem até escrito uma frase específica que a pessoa pediu. Entendi. Então, até que momento fica legal? E nesse caso em específico, por ser... a pessoa trouxe uma referência de uma pessoa americana que faz essas peças. Ou seja, ainda é meio que uma cópia. Ah, e pior ainda, Então, né? Não tem a sua autenticidade ali, né? Não, então não é algo, eu tenho essa consciência já, que não é algo que eu vou publicar nas minhas redes sociais que eu fiz. Tá. Eu posso falar que, fiz um projeto, Tá. fiz isso, fiz uma encomenda. Claro. Mas eu não vou postar o produto final. Claro. Porque não é algo de 100% minha autoria. Mas, no momento do ateliê em que eu estou, eu coloquei um preço XYZ que cobre os custos e também cobre o fato de ser uma encomenda e também cobre o fato de ser algo que não é minha criação. Ou seja, tem que cobrir todas as bases, mas eu não posso dizer não. Sim. Se eu passei o meu preço, que é um preço que eu acredito que vale eu, vamos dizer assim, sair das minhas morais, Dos seus princípios, dos meus vamos dizer assim. princípios, perfeito. Que eu coloquei o valor para eu sair um pouquinho dos meus princípios, não muito, não tô, Sim, né? você não tá roubando, matando, Não, de nada maneira disso. alguma. Mas sair um pouquinho dos meus princípios e a pessoa ainda assim topou, eu aceitei. Claro. Porque nesse momento é mais importante entrar dinheiro no meu ateliê, claro, do que eu seguir 100% nos meus princípios o tempo todo. E eu acho muito, muito, muito importante trazer isso, porque normalmente o que a gente vê nas redes sociais? O pessoal que já fatura milhões, milhares, tem um monte de funcionário, e esse tipo de dúvida é comum para quem está no começo, e muitas vezes nem exatamente no começo, mas ainda não tem uma maturidade empresarial, porque não se vê como empresária. E você falou algumas coisas aí que são bem interessantes. A primeira, que precisa entrar dinheiro, e quando precisa entrar dinheiro, a gente se submete sim a coisas que a gente não quer fazer. E tudo bem, e tá certo, e é isso mesmo, afinal de contas,
não exatamente os fins justificam os meios, mas alguns meios têm que ser feitos para que o fim chegue. E você falou uma coisa de os meus princípios. E aí, eu estou puxando um pouco o saco, mas é uma verdade mesmo, que é uma coisa que falta muito para empresárias, que é saber a sua cultura. Então, assim, se você não soubesse quais são os seus valores, qual a missão da sua empresa, qual a cultura da sua empresa, mesmo que eu saiba que você ainda não tem isso escrito ali formalmente, mas você já tem isso em você, é um passo imenso. Então, assim, a partir do momento em que você tem o entendimento de que você está saindo do que você gostaria de fazer, você entende que aquilo é uma exceção e uma exceção necessária para que você viabilize o seu negócio. Exato. Porque nenhum negócio começa do jeito que a gente acha que vai ser, que tá tudo bem, que a gente só faz o que quer, que tem liberdade de tempo, geográfica. Não. O começo, ele é uma escravidão. Ele é uma insanidade. Você faz realmente tudo, você falou, você faz financeiro, administrativo, atendimento, mão na massa, você faz tudo. E é assim. E ainda mais na minha profissão em específico, que é um show de uma pessoa só É por um show muito tempo. Por muito tempo. Até que você consiga ser um Niemeyer de fazer uma linha e todo mundo entender no escritório o que você está querendo, são anos, né? E aí é curioso que ontem mesmo eu conversei com uma advogada tributarista aqui da nossa cidade e ela me perguntou de maneira direta, ela falou assim, em que momento que eu sei que eu tenho que contratar? E que vai muito de encontro com isso que você está falando. Você tem ideia de que momento você abriria para contratar? Que a sua empresa está num ponto de que é melhor contratar para eu fazer outras coisas? Você já tem essa percepção? Sim e não. Como o formato de um ateliê de cerâmica em específico, e daí eu tenho que levar para que é a especificidade do meu trabalho, né? Como ele é um trabalho muito criativo e tecnicamente muito específico, tem certas coisas que não é tão simples assim contratar. Que é aquilo que a gente falou da linguagem, né? As suas peças têm a sua linguagem, a sua interpretação do mundo que se transforma numa peça de cerâmica. Sim, e não só isso, também isso, mas, por exemplo, tem certos trabalhos que eu já estou começando a dar uma certa delegada. Por exemplo, o meu ateliê, ele não suja muito. Tem um banheiro, tem um espacinho ali legal que eu consigo manter tranquilamente, mas que eu estou já chamando uma pessoa para uma vez por mês ir lá e dar uma bela faxinada. Então é uma coisa que não era algo que eu gosto de fazer, eu não sou uma pessoa da limpeza, da organização, não é do meu feitio, então eu sei que já é algo que eu consigo terceirizar, né? Mas uma outra coisa que está acontecendo eu já estou há quase um ano dando aula para uma única aluna. Tem uma aluna que já está comigo há quase um ano. E ela já demonstrou interesse em seguir na área de cerâmica, em entrar como ceramista. Virar uma profissional, não apenas só um hobby. Exato. E ela já tem uma produção legal, assim, na casa dela e junto dentro do ateliê. E uma coisa que eu tô começando a fazer, e eu já sondei com ela, acho que eu nem cheguei a te contar, eu cheguei a te contar que eu queria fazer. Mas eu convidei ela para ser uma professora dentro do meu ateliê. Perfeito. Ela não vai ser uma professora sozinha, de primeira. Não vai largar ela lá, faz aí o que você quiser no seu horário. Não vou entregar uma chave na mão dela e falar se vira para procurar aluno. Não é isso que eu quero. Porque eu tenho o interesse de trazer ela realmente como uma parceira em algum momento. E então, vai testando essa parceria. Exato, e eu já falei, acho legal que você tá indo super bem dentro da cerâmica, que é uma coisa que é legal. Já conversei com ela sobre uma futura parceria e falei assim, vamos começar do começo? Vem aqui, vamos começar você ter um horário de aula seu, que você é a professora, mas eu vou estar aqui o tempo todo por um bom tempo. Depois, eu até falei, eu quero estar aqui porque é o meu dia de minha produção, mas eu vou estar aqui no ateliê, no mesmo espaço, qualquer dúvida que você tiver, eu te socorro. Daí ela falou, quero fazer, mas eu ainda não me sinto 100% segura para dar a aula. Posso ser sua assistente por algumas aulas? Eu falei, com certeza. Entendi. Então, a partir da semana que vem, ela já vai entrar como minha assistente. Então, não é necessariamente a contratação de um estagiário solto, assim. De direito, que tá na faculdade e vai chegar lá e tem a papelada que ele já sabe que ele tem que fazer, porque é o que ele tá estudando na faculdade. É um esquema muito diferente. Mas eu sei que eu já estou num momento,
Até porque eu tenho certos dias em que eu fico muito, muito cansada, em que eu... É porque tem uma pegada braçal ali no seu... Não só braçal, mas eu sou professora, né? Ainda intelectual, é verdade. Eu tenho que estar Atenta demais no que elas estão fazendo. atenta em cada movimento que elas estão fazendo, ser simpática, o que, lógico, não é terrível, mas é uma coisa que demanda. E, eventualmente você tá com uma dor de cabeça e mesmo assim você tem que estar bem, né? Exato, aconteceu. Há 2 meses eu fiz a troca do DIU, eu fiquei 2 semanas com cólica o tempo todo e com a minha pressão super baixa. E eu coloquei o DIU na segunda-feira, eu dou aula de quarta, quinta e sexta, e na quarta, quinta e sexta daquela mesma semana eu dei aula normalmente. Então, acontece, eu tenho que ter aquele esforço Administrar, né? que vem de dentro, assim, a mais mesmo, tanto que eu chego em casa e capoto. Mas eu já tô percebendo que tá chegando num nível em que eu preciso de um pouco mais de auxílio Você nessa precisa, questão. entre um cansaço e outro, você precisa de um respiro um pouco maior, porque tá muito acumulado um cansaço no outro, cansaço no outro, né? Entendi. Então, trazer talvez essa aluna como professora seja esse respiro, trazer uma pessoa para limpar o ateliê seja esse respiro. Eu ainda sou MEI, mas eu acredito que com certeza até o final desse ano eu vou desenquadrar como MEI, então eu vou trazer um contador que vai me dar um respiro. Então tudo isso vão sendo respiros que vão sendo trazidos com o passar do tempo. Eu acho que para você também um respiro importante seria alguém para administrar rede social de uma maneira mais sim, com certeza. Profissional, assim. Mais estável. Para mim estável, o que falta essa era a palavra. Estabilidade nas redes sociais. Porque é importante. Sim. É um canal indispensável hoje em dia. Eu acho que não existe nenhum negócio que possa falar, não, eu não preciso de rede social. Não. Eu acho que é indispensável. Eu ainda acredito no potencial das redes sociais de realmente expandir as possibilidades para o Brasil inteiro. É um infinito, né? E para o Brasil inteiro, né? Enquanto antigamente a gente só conseguia atender quem estava na nossa região ali muito próximo, hoje você consegue atender o Brasil inteiro. Sim. E quiçá países do mundo inteiro que falem a sua própria língua. Tem né? um Agora tem até tradução, né? Tem, eu acho péssimo, mas tem. Não, mas vai melhorar, vai chegar um momento que vai melhorar. Tem um ateliê de cerâmica que começou no Rio de Janeiro, se mudou para Portugal e eles atendem o mundo inteiro. Eles atendem... Começou no Rio de Janeiro, você falou? É o Ateliê Neves. Eles são um ateliê focados em pratos e coisa do tipo para restaurantes Estrela Michelin. Ai, que coisa chique. Ai, meu Deus do céu. Hoje eles estão em Será que Porto. eles recebem refeições grátis? Deve receber, Ai, porque meu Deus, eles Valquíria, convidam eles. Por favor, se especializa nisso e me leva de acompanhia. Quando eu fui no Dom, ano passado eu fui no Dom. Ai, chiquérrimo. Foi ano passado? Foi ano passado. Foi. Eu fui no Dom, chiquérrimo. Um dos pratos que eles serviam era deles. Eles levam o prato, você vira. Virei, quase derrubei comida uma hora. Óbvio. Eu fui levantar o prato assim, eu já tinha tomado alguns vinhos, e ele quase tombou o molho. Mas eu acho que é muito isso mesmo, né? Você tem invariavelmente, porque aqui nós não estamos chegando a pessoas que já começam com muito dinheiro, Não. que tem investimento de 300 mil reais para começar um negócio, porque tem muita gente que tem. E tá tudo bem. Eu acho que nosso público aqui é aquela pessoa que começou sozinha. Eu gosto sempre de dar o exemplo do bolo, né? Começou sendo uma boleira muito boa, aí começou a fazer bolo para vender e se transformou numa sommelier. Então, eu acho que é essa pessoa que dá o passo a passo que a gente conversa aqui. Então, se você está muito no começo, está sozinha ainda, realmente tem que fazer isso que a Valquíria fez, de observar o que precisa ser feito só por ela, que no seu caso da cerâmica é muito a parte artística mesmo da coisa. Criativa, né? Uhum. E não tem jeito, mas se for no caso de um bolo, não precisa ser a boleira. Não. Realmente tem que treinar alguém para fazer, mas eu acho que a boleira deve começar pedindo para alguém lavar a louça. Né? Tem certos trabalhos que são os mais braçais, né? Que você não precisa disso. Mas eu acho que a minha questão aqui também é com relação a isso de aceitar o engolir sapo, né? Eu tive também já alunas que eu não gostaria mais de dar aula e eu tive que aceitar dar aula porque eu precisava do pagamento. Então, eu acredito que por muito tempo a gente tem que fazer esse tipo de coisa. E o que eu acredito, no caso, é isso que eu falei. A não divulgação. Você faz
mas você não fala pra ninguém que você fez. Só que neste caso eu vou discordar. Porque eu acho que engolir sapo para o empresário é eterno. Ah, sim, eu digo até certo ponto, né? É Aquilo que chega um eterno. ponto que você pode demitir o seu cliente. Chega um ponto que você pode demitir alguns clientes, Exato. mas eventualmente algum cliente você não vai poder demitir. E tem que passar. Um sócio você não vai poder demitir, uma situação você não vai ter que administrar. Sim. Eu acho que a parte de engolir sapo Mas nem é sobre eterno. empreendedorismo, né? Ser adulto. Ser adulto, você tem que engolir o sapo pro resto da vida. Ser adulto. Porque você vai ter alguma situação em que alguém vai pedir alguma coisa que você vai ter que falar, ai, tá bom. Tá bom. Tá né? bom. E vai sofrer, e vai falar na terapia, e depois na vai falar na sexta-feira você terapia. toma um vinho e segue a vida. Segue a vida. Mas o que a minha visão nessa questão empreendedorismo mesmo é que para você crescer do jeito que você quer crescer, você não pode, você sim tem que engolir certos sapos, mas você não pode divulgar que você engoliu certos sapos. Para não se tornar um hábito, você não criar o seu cliente preparado para você fazer coisas que você não quer fazer. Concordo, mas é que isso é muito próximo do seu negócio. Ah, né? Assim, você trouxe bem o exemplo da encomenda e tudo mais. Mas existem alguns sapos que você eventualmente não vai conseguir esconder. Sim. Você, infelizmente, vai ter que. Todo mundo vai ficar sabendo mesmo e vai ter um momento em que você vai fazer essa ruptura se isso está insustentável, né? Porque Você tem um exemplo? Eu acho que existe a questão de funcionário. Eu acho que funcionário é bastante delicado, porque o que acontece? Eventualmente você vai ter um funcionário que você detesta o comportamento dele, mas ele é bom no que faz. E aí você precisa daquela mão de obra, porque senão você vai ter que dar muitos passos para trás. Eu acho que a questão de gestão de pessoas é aonde mais você vai engolir sapo para sempre. Porque é funcionário, é sócio, é até cliente, e você vai engolir. Vamos continuar pegando o exemplo do funcionário, porque eu acho que está dentro da sua empresa, está ali no seu dia a dia. Então vamos supor que seja um funcionário que se dá mal com todo mundo e fala besteira o dia inteiro. Mas quando está na frente do cliente, é sensacional, o cliente adora, faz um trabalho perfeito, limpo, organizado, no prazo. Já aconteceu comigo, tá? Por isso que eu estou trazendo esse exemplo. E ele era realmente extraordinário no cliente, a ponto do cliente ligar e falar, meu, essa pessoa foi incrível, nesse ponto. Mas internamente ele tinha um grau de brincadeira que era muito desconfortável. Eram brincadeiras que as pessoas foram se incomodando. Com o passar do tempo, com o passar dos anos, as pessoas foram se incomodando e chegou num ponto, um pouco antes de chegar num ponto impossível, chegou num ponto em que realmente foi necessário demitir. Só que, você vê, nós não tínhamos, a gente foi administrando aquele funcionário por muito tempo, e o administrar não é simplesmente passar a mão na cabeça, é chamar, é falar, é explicar, olha, isso não pode, aí ele melhorava, aí ia relaxando, ia piorando, aí voltava, esse movimento, né? Mas aí chegou um determinado ponto em que esse movimento já não era mais aceito, esse movimento de melhorar um pouco e voltar, melhorar um pouco e voltar. A gente tem que esperar a evolução das pessoas, né? Mas chega um ponto em que não evolui e começa a virar um clima ruim na empresa. Aí demite. Então, essa parte de engolir sapo é para sempre, porque o que eu queria? Eu queria que ele fosse tão bom dentro da empresa, como ele era bom fora da empresa, e eu ia ficar lá sossegada. Mas não, eu tinha que administrar aquela... Sim. Mas você falou de ser pra sempre, mas no caso chegou um momento que não foi mais pra sempre. Mas apareceram outros problemas. Ah, sim. Eu digo. Este sapo, entendi. Você vai mudando o sapo. Exato. Vamos pensar que ele vai diminuindo, porque no começo eles são maiores e eles vão diminuindo. E são situações também, você vai criando cada vez mais autonomia dentro da sua própria empresa. Exato. Então você pode, sei lá, hoje o meu sapo, que eu não posso dizer não, é uma encomenda que não chegou a R$1.000, que vai me demandar um certo tempo de uma temática que eu não gosto e que eu não vou divulgar.
Beleza. Beleza. Nossa, todo mundo vai ficar morrendo de curiosidade de saber o que que é. Eu sei. Eu vou saber. E daí, mas daqui a 2 anos, eu não vou mais aceitar esse tipo de encomenda, mas vai ter um outro tipo de encomenda Com que eu não certeza. gostaria de aceitar, mas que eu vou passar o É orçamento, possível. e daí a pessoa vai falar, ah, tá, beleza, eu quero, ok. É isso E daí mesmo. eu vou falar, ok. E daí eu vou fazer essa encomenda que eu também não queria, mas que é em outro nível, em outro patamar. É isso mesmo. Ou até uma empresa me chama para fazer uma oficina Na em sede. loco. Em loco lá com eles. E é longe pra caramba. E é terrível pra eu ir. E daí eu vou ter que trazer todas aquelas peças que eles fizeram lá, longe pra caramba, Queimar e depois com cuidado, porque o caos. movimentar a peça logo depois que ela foi feita é terrível. E daí vai ser péssimo, mas aí eu vou colocar o meu preço e a pessoa vai aceitar. Então, são níveis diferentes de sapos que a gente vai aceitando, né? Então, é isso que eu enxergo. Que, beleza, a gente vai ter sapo pra engolir pro resto da Pra vida, sempre. isso com Esquece. certeza. Mas não vai ser sempre o mesmo. Não. E Eles daí- vão evoluindo. E Você eles- vai. É joguinho de videogame. Você vai mudando o vilão Exato. de cada. Como é que chama? Nível. Nível. Você vai mudando o vilão de cada nível. Final E boss. nesse caso, eu acho que. Porque no videogame o vilão vai ficando cada vez mais difícil. Eu acho que no empreendedorismo não. Acho que o vilão vai ficando cada vez mais simples. Ah, não sempre, né? Porque daí, às vezes, você vai chegar lá, você chega lá mais pra frente, você vai ter que engolir o sapo de um processo trabalhista. Então, mas não vejo isso como um sapo. Ah, Não, eu coloco em caixinhas diferentes. Eu acho que isso faz parte da maneira como você é empresário, de como você administra. É uma coisa que está dentro do escopo. Então, dentro do escopo de ser empresário é lidar com pessoas, lidar com clientes, lidar como se cliente não fosse pessoa, mas lidar com funcionários, lidar com clientes, lidar com fornecedores. Então, e dentro disso, você tem uma série de situações que podem ou não acontecer. Você pode contratar, você pode fazer tudo certo na sua empresa, contratar, registrar desde o primeiro dia, pagar todas as diferenças de salário e a pessoa, quando vai ser mandada embora, colocar você, exato. processar você. Mas isso não é um engolir sapo. Tá. Isso é inerente, É um incêndio. nem incêndio porque é previsível. Tá. Entendeu? O empresário, porque apagar incêndio é para quem não tem a previsibilidade de que aquilo pode acontecer. Tá. E um processo trabalhista, você se prepara para que aquilo não aconteça. Sim. Faz tudo de jeito que tem que ser, por mais que eu, particularmente, detesto CLT, eu acho que é um atraso de vida. Mas isso pode ser num outro momento. Eu sou pró-CLT. Eu sou totalmente contra a CLT, eu acho que é um atraso total. Mas, menos acidente de trabalho. Acidente de trabalho eu acho corretíssimo que tenha, porque afinal de contas o ambiente de trabalho tem que ser ok. Mas todo o resto para mim não. Bom, você sabe que isso pode acontecer. Então você se prepara, você se organiza, você registra o funcionário. Mas uma encomenda X é totalmente fora. Então, é esse sapo que eu estou interpretando aqui. Aí, esse sapo, quanto mais estruturada está a sua empresa, mais fácil você vai falar não. Tá. O que eu sinto também é que a minha empresa é muito nova, né? Ela tá para fazer... Ela tem 5 anos, Não, 6 mas você anos tá de no CNPJ, ateliê mas eu nem um ano. retomei ela da maneira correta há menos de um ano. E ela tá para fazer um ano. Não, então, e o ateliê, o lugar físico seu, tem meses, né? não tem nem 6 3 meses meses, ainda. tá. Foi em novembro. E... Nós estamos em abril, 5 meses. E o que eu sinto é isso também, que é uma empresa muito nova, em que eu ainda estou treinando muito as pessoas que olham para minha empresa. Então, pessoas que me conhecem de antes, essas encomendas geralmente que aparecem meio do nada, são de pessoas que me conhecem de antes. E que sabiam que eu fazia cerâmica, entendeu? Não que eu tinha um ateliê de cerâmica estruturado. É porque é muito tentador a pessoa conhecer uma ceramista e falar, eu quero uma peça exclusiva. É muito Exato. tentador, né? Então, o que está acontecendo, e está muito no começo ainda, eu ainda estou treinando o meu cliente. Eu não divulgo que eu faço... Eu divulgo que eu faço encomendas empresariais. Que é uma quantidade grande, que eu consigo colocar logo, que isso, que aquilo. Que é outra situação. Uma encomenda que, nesse caso, é um presente de aniversário para a mãe dela...
Não é uma coisa que eu divulgo, porque não é uma coisa que eu tenho interesse de fazer em larga escala, fazer com frequência, porque é uma demanda muito grande. De tudo, né? Sim. Emocional, porque isso dá errado. E se a mãe não gosta? Gente? Não. Então, nossa. esse não é um tipo de coisa que eu divulgo. Então, eu estou treinando o meu cliente para outra coisa. E com o passar dos anos, vai chegar um momento em que, independentemente do valor que a pessoa quer pagar, eu vou simplesmente falar não. Não, falar não, exatamente. Eu não vou nem passar um orçamento, porque não é uma coisa que vai fazer diferença na minha empresa, porque eu já tenho outros negócios que sustentam ela, e que não é algo que eu quero fazer. É esse tipo de sapo que eu acho que vai realmente diminuindo. Sim. Porque a gente vai aprendendo, né? E a empresa vai ficando muito estruturada. Quando nós começamos a nossa empresa era uma empresa de locação de multifuncionais e impressoras para outras empresas. Então a gente trabalhava de empresa para empresa. Nós tínhamos pouquíssimos clientes pessoa física. E eu lembro que teve um determinado momento, eu vou dar valores aqui fictícios, porque eu não lembro exatamente os valores, e apareceu um cliente com um valor que pagaria pra gente um valor muito bom, assim, tipo R$1.000, vamos supor. E conversando com o meu marido, a gente chegou à seguinte conclusão. Eu falei para ele assim, eu prefiro ter 10 clientes de R$100 do que um cliente de 1.000. Porque afinal de contas, se um cliente de 1.000 sai, mexe com a minha estrutura, que é o que acontece com você. Uhum. Mas se 1, ou 2, ou 3 clientes de 100 saem, eu vou continuar. Eu só preciso de 1, 2 ou 3 clientes de 100, que a grosso modo são mais fáceis de encontrar. Mas isso também foi em um certo momento, né? Porque depois chegou um momento em que tinham mais de um clientes de R$1.000. Não, e quando isso aconteceu, quando a empresa começou, eu me lembro exatamente dessa. A gente foi abrir conta num banco e o banco perguntava, você tem algum cliente que tenha mais de 10, que represente mais de 10% do seu faturamento? Uhum. E naquele momento, um cliente era tipo 60% do faturamento. Porque a gente estava muito no começo. Sim. Então, quando você tem um aluno, ele é 100% do seu faturamento. Sim. Aí você tem 5 alunos, cada um é 20% do seu faturamento. Não tem como você fugir dessa porcentagem no começo. Uhum. Mas chega um determinado ponto, um determinado momento em que essa escolha tem que ser feita. Sim. Você não pode se encantar. Vou contratar gente nova para ter um cliente novo. Será? Entendeu? Uhum. Eu vou, por exemplo, você fecha uma oficina, um treinamento para uma empresa que vai dar 1 ano de aula de cerâmica para 15 alunos. Legal. Né? Uhum. Dentro, incrível, vai né? aqui, né? Incrível, porque aí a pessoa organiza lá, faz um ateliêzinho e você vai lá. Putz, é incrível, mas você não vai poder contratar gente nova porque é por 1 ano. Você vai mandar embora a pessoa depois? Não dá. Então é tudo muito passo a passo. E essa coisa que você falou agora de educar o cliente é tão importante, mas é tão importante, porque você falou assim, eu não quero que a pessoa imagine que eu vou fazer todas as encomendas que aparecerem na cabeça dela. Uhum. Ela tem, esse seu cliente, ele tem que colocar na cabeça dele que quando ele quiser uma peça diferente, ele tem que fazer aula com você para que ele mesmo faça a peça. Entendeu? Uhum. Aí ele fala, eu quero fazer essa peça. Aí você fala, isso aqui eu consigo te ensinar em 5 aulas, em 10 aulas, em 30 aulas, em 2 anos, uhum. né? Porque aí você educa o seu cliente para que ele faça o que ele quer, sem que te tire do seu conforto, né? Sim, sim. Esse aluno, ele termina fazendo ele mesmo, porque afinal de contas, se levar para você é uma cópia, é um negócio que não é tão legal. É importante também o aluno saber disso, não é? Sim, quando todos os meus alunos, as minhas alunas que chegam lá, eu sempre pergunto se elas têm um projeto em específico que elas querem fazer. Ai, toda a louça da minha casa. Exato. Já teve gente. Tudo. Copo, prato, xícara, caneca, tudo. Travessa, vaso, tudo. Ai, exato. Jesus, vai ficar 10 anos fazendo cerâmica. É ótimo. Pra mim tá ótimo. E é maravilhoso. Nossa, é delícia. Ou se elas querem aprender cerâmica. Se elas querem aprender como um todo. Que legal. E a grande maioria fala que querem aprender como um todo. E no momento que elas falam que querem aprender, eu trago todo o conhecimento que eu juntei ao longo desses quase 30 anos de vida sobre
Arte mesmo. arte como um todo. Então, eu estudei arquitetura na faculdade, mas dentro do curso de arquitetura tem muita história da arte, tem muita história da arquitetura. Depois eu fiz pós-graduação em design de interiores, que a gente fala muito sobre autoria e sobre plágio e sobre montar planos de design, de projeto. Então, no que a gente chega lá e a pessoa quer fazer alguma coisa em específico, eu sempre falo, legal, mas lembra que no momento que se você um dia quiser crescer e quiser vender essa peça, alguém já criou ela. A autoria é a autoria. Exato. Não é porque não existe um registro de marca ali que tá a Deus dará, né? Existe a moralidade também. A moralidade, exatamente. Dentro da parte de arte. Por favor. E isso é muito importante. Enquanto a pessoa tá ali como aluno, aprendendo, Aí ela faz o que ela imita quiser. e leva pra casa dela, E dá de presente pra mãe e tarará. zero problema. Agora, postou no Instagram e uma pessoa que ela não conhece tão bem, um amigo de um amigo, fala, ai, faz pra mim, e se oferecendo a pagar, ela tem que colocar a mãozinha na consciência e falar, opa, Peraí. se for pra eu fazer isso, eu tenho que fazer com que seja com a minha cara. E isso é muito complicado no meio artístico, porque não é do dia pra noite que você cria a sua linguagem artística. É um processo longuíssimo. E Que a Niemeyer ia fazer um traço e todo mundo no escritório sabia do que se Exato, trata. só que ele só fez isso quando ele já tava caquético com mais de 60 anos, Mas, não é? Quando você vê... antes disso, ralou muito na prancheta. Com certeza, ainda mais naquela época em que era realmente fazer tudo à mão, não foi do dia pra noite que também o engenheiro dele entendia qualquer Entendeu? traço que ele Não, fazia. não. É uma parceria de anos. Uma construção imensa, Com né? certeza. E isso é algo que... É igual duas difícil. amigas muito antigas que só de olhar já sabe o que tá falando. Com né? certeza. Então, é muito complicado. Eu já conversei com muitos ceramistas com o passar dos anos e eu enxergo... Tem um, inclusive, que ele é muito forte lá em Cunha, que ele é um ótimo ceramista. Ele é a cara da cerâmica em Cunha. Ele é super novo, ele estudou cerâmica literalmente a vida inteira dele. Mas, no que eu tava conversando com ele, ele falou assim, é muito difícil criar a minha própria linguagem. Ele ainda não sente que mesmo ele fazendo isso há mais de década, ele ainda sente que ele não tem uma linguagem própria. E isso é uma coisa que no curso de cerâmica que eu fiz sobre viver de cerâmica, ela fala sobre quão difícil é. E no que um dos ceramistas maiores que eu mais gosto, que eu acompanho semanalmente também fala da dificuldade que é encontrar a sua própria linguagem. Mas no momento em que você quer trabalhar com isso, você tem que entender que a sua linguagem é sua. Mesmo que você copie, você precisa ter o seu carimbo, vamos dizer assim, né? A sua digital na cópia da linguagem do outro. A arte é muito cópia. Ah, sim, não dá mais pra inventar. Não, exato, mas você tem que... É muita interpretação, né? Exato, É não muita interpretação. Não, se você faz uma cópia de carbono, é cópia. Se você interpreta uma peça, é sua. Então, tem essa diferenciação. Você pode fazer literalmente a mesma peça do outro, do seu jeito. Vamos falar um pouco sobre isso de interpretar a arte do outro, fazer sua própria interpretação, sua própria leitura da arte, né? Você não pode simplesmente achar que do nada você com 16 anos vai ser uma pessoa que tem... Não, isso leva tempo, isso leva experiência, repertório, currículo, portfólio, tentar fazer muitas vezes, porque também não é uma coisa só da cabeça, né? Uhum. É uma coisa também do fazer, do tentar. E eu trago isso para o empreendedorismo. Uhum. Não adianta você acreditar que porque você estudou na melhor escola de administração, que você viu todas as análises, SWOT, todas as, como é que chama? Matrizes, não tem isso. Você pode saber tudo isso, mas para saber mesmo, para enxergar a solução de um problema, precisa ir juntando toda a sua vida, todas as experiências, tudo que você foi fazendo, que é o repertório, e chegar e falar assim, essa solução é melhor neste momento. Uhum. E muitas vezes você nem sabe por quê. O Bruno Perini, ele conta sempre uma história que eu gosto muito, porque faz muita alusão a essa coisa de repertório, conhecimento, experiência. Ele fala de um incêndio que estava acontecendo e todos os bombeiros entraram numa casa. E na hora que o chefe dos bombeiros, que deve ter um nome específico, que eu não sei qual é, entrou, ele gritou, sai todo mundo. A casa não estava com fogo, só tinha um pouco de fumaça, não tinha fogo. Na hora que ele entrou, ele falou, sai todo mundo. E no que saiu todo mundo, desabou.
porque o fogo estava no porão. Ninguém estava vendo. E aí foram perguntar para ele, como você sabia? Ele falou, não sei. Eu percebi que tinha coisa errada e mandei todo mundo sair. Porque não é um processo tão consciente assim. Não, nem um pouco. Né? É um processo inconsciente mesmo. E tentar trazer para a consciência, eu acho que é só sofrimento. Porque você vai racionalizar uma coisa que já está embrenhada em você. Concorda? Como é que você... Não. Eu acho que tem certas coisas que realmente... Porque o que acontece? Quando eu vou começar a dar aula para alguém, eu mostro pra pessoa do tipo, é legal, eu gosto de fazer tal coisa. E muitas pessoas me perguntam, tipo, mais ou menos quanto tempo pra eu conseguir fazer tal peça? Então eu falo, olha, a média, assim, das pessoas é de pelo menos 1 ano pra conseguir ter uma certa independência, 1 ano de aula pra ter uma certa independência na cerâmica. E daí a pessoa fala assim, quanto tempo você demorou? E daí eu falo, eu não sou exemplo. Não é exemplo. Posso contar? Pode? A Valquíria começou na cerâmica a partir de mim. Então, nós nos mudamos de cidade e a Valquíria fazia faculdade, ela fazia USP. Nós morávamos na zona norte de São Paulo e a Valquíria morava na zona sul, que é na USP. Quando nós nos mudamos de cidade, eu falei assim, agora eu vou fazer cerâmica. E eu encontrei aqui na nossa nova cidade uma escola de cerâmica. Fiz, não gostei, fui para outra escola. E aí nessa outra escola eu tive contato com o torno. E o torno é um inferno. Eu falo que o torno humilha. É uma humilhação. Sabe Dorothy, que quando vai voar ali em Mágico de Oz? É aquilo. Você acha que você fica... É horroroso. Pois bem, é muito difícil pegar no torno. Aí veio a pandemia. Nós já estávamos aqui, eu já fazia aula há algum tempo, já conseguia centralizar uma peça. Aí eu falei pra Valquíria assim, quando teve a pandemia, eu falei pra Valquíria, vem pra casa, né? No fim do mundo vamos ficar juntos. Não, eu tava sem apartamento também. A gente tava procurando apartamento porque eu tinha feito um intercâmbio. Foi todo caos. E aí eu falei, vem pra casa, ela tava em casa, e aí aquele tédio de não fazer nada. E aí a pandemia deu aquela baixada. Vamos voltar pra cerâmica, vamos. Val, vamos lá, vamos fazer uma aula. Você passa o tempo, passa uma tarde lá, a aula era de 3 horas. Aí, quem estiver só ouvindo não vai ver, mas eu vou interpretar como foi. Senta-se no torno e faz a pose assim. E aí o professor de frente põe a mão por fora, porque, né? Aí a Valquíria sentou, é assim? Você vai apertar e você vai subir, você vai descer. Aí o professor falou, tá, roda o torno. Aí a Valquíria pôs a mão, ele fez que ia pôr a mão por fora, assim. Aí ela subiu, falou, é assim? Eu falei, puta. Juro, foi assim, do nada. A menina nunca tinha pego no barro, fez tchu. Até hoje eu sofro. Até hoje, eu que faço aula com ela, eu sofro. E ela vai lá e faz tchu. Que raiva! Deixa ela continuar. E eu sempre falo que eu tive muita facilidade. E as pessoas falam, nossa, é uma questão de dom. E artes, no geral, é muito comum as pessoas falarem que você tem um dom pra arte. E eu não acredito nisso. Eu acredito que arte não é mágica, arte é trabalho. Nas palavras da Grande Zebrada. Que eu tenho até um quadro escrito isso lá no meu ateliê. Também acho. Porque é muito uma questão de você trazer todo esse seu repertório para o que você está fazendo naquele momento. E tudo bem que eu nunca tinha tido um repertório específico de cerâmica, mas eu já fiz maquete, eu já fiz pintura, eu já fiz trabalho com cimento, eu já fiz diversos outros trabalhos ao longo dos meus anos nas artes, que na época era arquitetura, mas fazia parte. É arte, arquitetura é uma arte. E apliquei naquele momento. E eu tinha também, não só... Porque a gente acha que repertório é sempre só naquela área. Não, mas eu tive o repertório de natação, por exemplo, em que eu tinha que organizar o movimento da minha perna com o movimento do meu braço. E a respiração. E tudo isso se juntou, de certa maneira, no meu cérebro, em que eu tive uma facilidade muito grande no torno. Mas por isso que eu falo, que se você tentar racionalizar, por exemplo, se você ali, na hora que teve essa facilidade do torno, falar, da onde veio isso? Não tem de um lugar, veio de tudo. Exato. Não existe um caminho linear que te leva para aquela solução. Mas eu acho... É toda uma ramificação de caminhos que te falam. Mas eu acho que tem que racionalizar um pouquinho, pelo menos, para não falar que é dom.
Não, entendeu? não. Não, é isso. Entendi. Eu concordo com você. Você não tem que racionalizar qual que é a foi o soma caminho específica. Para poder falar pro outro assim, este é o caminho, faça este passo. Porque posso pegar uma pessoa que teve exatamente a mesma vivência do que eu, que fez natação, que fez arquitetura, que fez as mesmas disciplinas em arquitetura do que eu, e ela vai chegar e pode não ter a mesma facilidade do que eu, porque não é tão simples assim. O meu cérebro pegou essas habilidades que você foi conquistando ao longo dos anos. Pegou as importâncias específicas para aquela atuação e juntou naquele dom. Naquele momento que... E o que foi muito bacana é que além de ter uma certa habilidade diferente, né? Você tem uma habilidade é diferente. Tem uma habilidade diferente, ainda juntou com o gostar de sujar a mão, né? Sim. Porque... Eu falei com uma pessoa essa semana, e eu falei de você porque eu não consigo não falar, e aí a pessoa falou assim, nossa, cerâmica eu acho que eu não conseguiria, porque eu tenho mania de deixar a mão sempre limpa. Eu tenho umas 3 alunas que dizem ter, não toque, mas quase, e que elas têm uma sensibilidade assim na mão, e de tempos em tempos eu tenho também, não é incomum, porque é um incômodo. Ainda mais depois que a argila seca, ela coça, e aí é complicado, mas é aquilo, os ônus e os bônus, né? Você tem que determinar até que ponto você consegue. O cérebro vai falar, mas tá tão gostoso mexer no barro. E você tem um produto final. Uma coisa que... Depois a gente pode fazer um podcast específico sobre isso. Mas uma coisa que me levou muito pra cerâmica, que era o meu objetivo no momento que eu entrei na arquitetura, era ter algo que vivesse depois de mim. Sim. Que são os prédios. Prédio. Só que eu não ia produzir um prédio, né? Eu não sou pedreira. Eu ia fazer o projeto. Eu não ia fazer a criação de um prédio em específico. E foi algo que me desencantou da arquitetura, que não era algo que eu estaria presente necessariamente na criação e no fazer. Eu acho que na execução. Exato. Porque na criação, sim. O arquiteto cria. Tudo bem, mas... na execução. Sim, na execução. E também tinha a questão da linha do tempo, que é uma linha do tempo muito longa. Muito longa. Diferentemente dos caminhos que eu fui seguindo dentro do design, né? Que foi... a joalheria, o desenho, a cerâmica. Ainda teve a joalheria, que você nem falou, né? E que tem um ritmo completamente diferente, que você enxerga o produto final e que a gente já percebeu diversas vezes que é algo que dura muito mais do que a minha vida. Né? E a gente já foi em museu, é verdade. Exato, e eu tô fazendo um curso agora de História da Arte que já apresentou peças de cerâmica. Eu falei, olha lá, como a pessoas falando de peça de cerâmica do século XVIII. É louco, né? Então isso é uma coisa muito legal e que você tem que colocar ali no peso de... É uma coisa que vai durar pra sempre, que eu que fiz. Que se eu quiser, eu falo pras alunas assim, tipo, eu não tenho certeza, tarará. Eu falo assim, mas isso daqui é uma peça que se você cuidar vai passar pros seus netos. Eu comecei a fazer cerâmica em 2026. 18, né? 2018. Então eu tenho uma peça aqui que tem 8 anos. Porque a minha primeira peça, a primeiríssima, tá aqui até hoje. Eu tenho uma peça de 2019. Você começou em 2019? Eu fiz uma aula de modelagem manual. Eu tenho uma peça que a gente fez em casa. Tá. Aí depois, Porque aí foi quando? 21? 20? Eu acho que foi final de 20, eu posso procurar depois, eu não tenho certeza. Que a gente fazia aula de máscara ao ar livre, tarará. Não, tudo certo. Mas aí, vamos seguir para a finalização do nosso episódio. Eu acho que a gente chega à conclusão de que vamos engolir sapo para sempre. Mas não o mesmo. Não o mesmo, e na minha percepção, os sapos vão diminuindo. Conforme a empresa vai se estruturando, então a importância de ter uma empresa estruturada é fundamental para que você aguente os trancos. Eles vão diminuindo e você vai conseguindo cada vez mais falar não, porque foge dos seus princípios, porque foge do que você quer que a empresa represente no mundo. Concorda com isso? Discorda disso? Sim, eu acho que você vai criando mais poder de decisão. Uma coisa que eu acabei de pensar é que nem quando você é criança. Boa. Você não toma decisão na sua vida por pelo menos assim, os 2 primeiros anos você toma um total de 0 decisões. Não. Não. E daí depois você toma uma decisão do tipo, filha, você quer usar essa roupa ou essa roupa? E daí você já pode tomar talvez uma decisão a partir de outra decisão que alguém fez por você. Você não vai tomar uma decisão, você vai tomar uma escolha, Exato. né? Vai ter uma escolha. E daí você vai crescendo um pouco e você fala, eu não gosto, né, com 4 anos, eu não gosto de feijão. E
Você não pode também não gostar de tudo. Mas com 4 anos, você pode não gostar de uma coisa. Uma coisa, duas Exato. coisas, tá tudo bem. E daí você vai crescendo um pouco mais e você fala, eu quero cortar o meu cabelo de tal jeito. E daí sua mãe fala, Sim ok, ou não. Exato. E daí você fala, Você sempre tá dependendo por muito da tempo, aprovação de outra pessoa. você tem que passar pelo crivo de alguém, porque Praticamente até os 18. por muito tempo, Né? sim. E daí, e até depois dos 18, tem uma decisão ou outra, assim, enquanto você não tá pagando suas contas, Sim. né? Que daí acho que é o momento que é mais o empreendedorismo, né? Que você não faz, você tem a sensação de que você toma todas as suas decisões, mas tem muitas que você não toma. Tem a sensação, é muito Exato. bom. Você acha que é dona de alguma coisa, mas na verdade você tá lascado. E daí você vai criando cada vez mais independência e podendo dizer mais não, né? Você pode dizer, se sua mãe, hoje, se minha mãe quer que eu vá num final de semana visitar um parente que eu não quero ir, com 18 anos, às vezes, você não pode dizer não. Você tem que ir. Com quase 30, pagando suas próprias contas, você faz literalmente o que você quiser. O que você quiser. Entendeu? Sem dúvida. Por Sim. favor, né? Por favor, né? Se Tá na chega hora. algum momento que acontece alguma coisa que não vai acontecer, de eu não quero mais ter contato com os meus pais, Não vai acontecer. não vai acontecer, Ela não tem essa escolha. eu posso simplesmente falar tchau. Tchau. Porque eu já tenho a liberdade o suficiente para isso. Pra viver a própria vida. Né? Exato, mas ainda assim, olha aí, se eu quiser pensar em ter uma família, e eu vou pensar se eu quero que os meus filhos não tenham contato com seus avós. Entendeu? As decisões ficam maiores, você tem mais liberdade de fazer a escolha, mas elas têm as consequências. Não é tão simples As assim. consequências são suas, não Exato. são mais dispersas, né? Não são mais divididas entre outros decisores. É. As decisões são suas. Você Então, vai ter que arcar com todas as consequências. O crescimento da empresa é muito mais rápido do que o crescimento de uma criança. Sim. Né? Eu tô com quase 1 ano de empresa e eu já tomo decisões de uma criança de 17 anos, vamos dizer assim. Com Não certeza. é uma criança de 1 ano, é Com completamente diferente. Mas o ritmo é outro, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. A gente vai crescendo e Tanto amadurecendo e a empresa também. Tanto é que eu uso a expressão uma empresa madura. Uhum. Porque uma empresa madura, ela tem exatamente isso. A condição de tomar decisões, né? Dos donos tomarem decisões que levam a empresa para onde os donos querem que ela vá. Né? Mas existe também um outro lado, que aí a empresa é muito, muito grande, na bolsa, essa coisa toda, que aí para de ter grandes decisões também, aí as coisas são todas muito amarradinhas, mas nós não falamos eu não acho que a gente fala com esse pessoal pessoal e, por exemplo, e nem eu tenho zero interesse de um dia chegar nesse nível. também. Eu sei até o nível que eu quero chegar da minha empresa e não é esse. Não é esse. Longe de ser. Longe de ser esse, eu também. E eu nem procuro, mas existe também, só para dizer que existe sim esse tamanho de empresa, então quer dizer que você cresce em nível de nãos, né? E aí depois você diminui de novo, que você tem que falar só sim para um monte de coisa. Você pode ter muito, muito dinheiro, mas você vai ficando cada vez mais restrito. E que não é o nosso perfil, nossa vontade, nem o perfil de quem a gente busca. Empreender pra gente é uma busca de liberdade, né? É uma liberdade muito maior de decisão mesmo, de geográfica, de tempo, essa toda bonitinha que todo mundo fala, que é o que a gente quer. E no meu caso em específico, que eu sou mentora de empresárias, o meu caso em específico com o empreendedorismo desta empresa é fazer com que mulheres assumam as lideranças das suas empresas e das suas vidas. Então, no meu caso, tem um degrau a mais ali. Eu quero dinheiro, óbvio, não vou trabalhar de graça de jeito nenhum, mas eu tenho muito desejo de que realmente, que é o que acontece com as mentoradas, de falar, eu passei o fim de semana com meu filho, isso não ficar escrava, né? Dá uma pirada na cabeça. Chegamos ao fim? Sim, senhora. Estamos no final deste episódio maravilhoso que eu fiquei conversando com a minha filha. A gente conversa bastante, né? Mas nunca tão estruturadinho assim, procurando não fugir dos assuntos, porque vai dispersando, vai indo, voltando, indo e voltando, mas é muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei, do fundo do meu coração. Quais são suas redes sociais, Val? Val que faz em todo lugar. Val que faz com W no começo e Z no final. Tudo junto. W-A-L-Q-I-F-A-Z. F-A-Z. Eu vou deixar anotadinho aqui. Eu sou Cláudia, a mentora, em todas as redes também, mas siga também o
podcast Base Firme, que está aqui no Spotify e no YouTube. Eu não sei onde você está vendo, mas se puder nos ver, também vai ser bastante agradável. E se inscreve no podcast, porque isso ajuda muito o podcast chegar a outras pessoas que têm o mesmo perfil que você. É verdade. Até mais.